ou ele se converte, ou ele morre. Porque se alguém me persegue, o que eu quero fazer com ele? Eu quero esmagar o pescoço dele. Sim, dá vontade mesmo. Mas as guerras fazem o quê? Nos levam a fazer orações imprecatórias. Caia fogo do céu e mata aquele tio, mata aquela vizinha. A gente está na igreja e qual é o desejo? O desejo é que aquele patrão que me tratou, é que aquele amigo que me roubou, é que aquele que me fez mal, aconteça o que com ele? Maldade. Que venha fogo do céu sobre ele. Mas quando você olha para Jesus, Jesus está dizendo, feliz não é quem responde mal com mal. Feliz não é quem ora para que Deus manda fogo e destrua quem o perseguiu. Feliz não é quem trata o feiticeiro da família como alguém que merecia aquilo ou morrer. Feliz é quem consegue olhar para o inimigo e só fazer o quê? Ajoelhar e orar por ele e dizer, oh Deus, tem misericórdia dele. Oh Deus, alcance ele. Ele ora, não para que Deus o condene, não para que Deus o mate, não para que Deus manda fogo do céu. Ele ora para que os olhos delas se abrem e também consigam fazer o quê? Consigam olhar para os outros com o quê? Com misericórdia? Com misericórdia. O desafio do cristianismo não é meramente sobre eu vou à igreja, eu dou um dízimo, eu canto no coral. O desafio de seguir a Cristo é muito maior do que apenas a rotina religiosa. É sobre entender que nesta caminhada você terá contato com pessoas, estará inserida em situações. Vou aqui dar um exemplo muito típico do nosso país. Boa parte dos angolanos tem dificuldade com os políticos angolanos. Muita gente olha para o presidente da República com ódio. Alguns olham para governadores, para deputados com ódio. E, muitas vezes, esse anseio aqui visto é, entre aspas, justificável. Porque muita gente considera que há, por parte deles, incompetência, há, por parte deles, corrupção, há, por parte deles, descaso. Por exemplo, ouviu o nosso presidente dizer que a fome é relativa? Sim, mexe com a gente. Quando você sai na rua e vê muita gente o tempo todo pedindo, e aqui como igreja, desde que nós estamos aqui, para ter uma ideia, a primeira pessoa que veio aqui na igreja foi uma senhora. Abrimos o culto, ela apareceu pedindo alguma coisa para comer. Pediu dinheiro. Falou, olha, eu não vou conseguir estar no culto, mas estou morrendo de fome. Não demorou, veio outro. A fome não é relativa a nada. Então, algumas falas que parecem insensíveis mexem com a gente. Mas o Cristo, sabe, diz que nós devemos olhar até para o nosso presidente, sabe com o quê? Com misericórdia. E agora? Diz Jesus, feliz é quem? O homem que é misericordioso. Ser misericordioso não é um discurso bonitinho apenas. É ter motivos para odiar alguém. E ainda assim, preferir a misericórdia. E ainda assim, olhar para a miséria dele e ter compaixão. E ainda assim, olhar para como ele caminha e não responder como ele merecia. Escolher o caminho mais difícil para mostrar o quê? Para mostrar que nós estamos aqui, mas nós não somos apenas daqui. Nós pertencemos ao reino dos céus. Nós somos gente que pertence a Cristo. O cristão é o indivíduo que tenha tudo para odiar e escolhe amar. Escolhe tratar com doçura, com misericórdia, tratar com bondade, com compaixão. Quem merecia o ódio? Você acha que não dá vontade mesmo de bater no feiticeiro? Aquele que está atrapalhando algumas coisas? Dá! Mas o cristão deve entender que caminhar com Jesus significa escolher a parte mais difícil. Porque a parte mais fácil é o que todo mundo quer.
Misericórdia não é o exercício de uma prática que eu acho bonita apenas. Misericórdia é estar disposto a sair do meu lugar de conforto. Sabe por quê? Porque é quando estamos certos que a gente faz coisas erradas. Quando alguém na estrada panca no meu carro, eu estou certo porque ele pancou em mim. O que eu quero fazer? Eu vou querer partir para cima, porque eu estou certo. Mas eu quero ser misericordioso, é ter a capacidade de sair do meu lugar de conforto, de quem está certo, e não se apegar a isso. Claro que sim, eu estou certo, mas eu vou agir com misericórdia. E aqui se aplica a muita gente. Filhos que tiveram pais que os maltrataram. Pais que se viram abandonados pelos filhos. Esposa, esposo, filho, que vê a relação familiar com a família, é o lugar em que mais somos feridos muitas vezes. E as pessoas mereciam o nosso ódio, o nosso desprezo. Mas nós decidimos responder com o quê? Com misericórdia. Responder com compaixão. Responder com empatia. Quando as pessoas mereciam o desprezo. Então, esta manhã eu vim dizer-lhes, sim, você é chamado a orar pelo presidente da República. Você é chamado a orar pela feiticeira da família. Você é chamado a orar pelo tio, pelo pai, por aquele que fez mal. E agora, o que eu faço? O caminho é se colocar de joelho e não pedir maldição sobre ele. É até chorar por ele. Mas não é chorar de ódio. É chorar como quem tem compaixão. Por que como quem tem compaixão? Porque eu olho para o outro que me distratou, que fez e desfez, e eu vejo o quê? Eu vejo a miséria dele. Então eu choro pela miséria dele. Eu tenho compaixão dele, porque eu estou vendo a miséria do coração dele. Eu sei que aquilo que ele está a fazer não é o correto, não é o ideal. Não deveríamos destratar ninguém. Não deveríamos maltratar ninguém. E quando alguém faz isso, ele não está caminhando como deveria. Então eu olho para ele e vejo o quê? Eu vejo a podridão, os males, os equívocos dele. E eu tenho o quê? Misericórdia. Eu tenho compaixão de vê-lo assim, de vê-lo perdido, de vê-lo se perder completamente. Portanto, misericórdia, ou ser misericordioso, está relacionado, primeiro, ao fato de que nós temos pessoas que nos fazem mal, que nos fizeram mal, e somos chamados a tratá-los com compaixão, a tratá-los com misericórdia. A segunda coisa aqui da misericórdia tem a ver com algo de um ambiente religioso. Porque há nesse contexto o que? Jesus falando para quem? Falando para seus discípulos, mas também para judeus em seu entorno, que estavam ali com multidão, que estão envolvidos com quem? Que estão envolvidos com grupos religiosos. Grupos como essênios, como saduceus, como fariseus, como zelotes. E esses grupos religiosos, principalmente fariseus e alguns saduceus, e também os essênios, embora mais distantes, porque saíram da cidade e foram para o deserto. O que esses grupos eram? Fariseu é muito conservador, é zeloso pela lei de Deus. E então, eles olham para quem? Para o pecador com desprezo. Ele olha para a pessoa adúltera, fornicadora, mentirosa. Ele olha, por exemplo, às vezes para o pobre, para alguém com deficiência, para alguém que tenha algum problema físico. Ele olha para alguém que é estrangeiro. Ele olha para um publicano como Zaqueu. Ele olha para alguém que trabalha cobrando imposto e olha como que? Com desprezo. Ele olha para essa pessoa e vê nele o quê? Pecador.
E então lhe vê como alguém indigno, o afasta da religião, o afasta do contato com o divino. E então ele se vê como santo, como digno, como bom, como alguém que segue a lei, como alguém que obedece os preceitos da lei. Mas como é que ele trata o pecador? Como é que ele trata o estrangeiro? Como é que ele trata o cobrador de imposto? Como é que ele trata quem ele vê como prostituta? Sabe como que é? Com desprezo. Ele olha para Jesus na casa de Zaqueu e diz que ele vai entrar na casa dos pecadores. Ele vê aquela mulher, Jesus, aquela mulher em Lucas 9, que lava os pés do mestre e diz que se ele fosse profeta, saberia quem está tocando nele. Ele vê Jesus abraçando, convivendo, caminhando com pecadores e sabe fazer o quê? Esse é um amigo de pecadores. Digamos, ele serve no templo, ele obedece os preceitos, ele é religioso, mas como é que ele olha para o outro que ele considera como não santo, com desprezo? Trazendo para os nossos dias misericórdia tem a ver também com o cunho religioso. Quando a gente, enquanto religioso, faz o quê? Está na igreja. E é certinho. Vem para a igreja todos os domingos, às quartas-feiras, jejua, dá o dízimo, ou então dá a contribuição mensal, dá a oferta, conta no grupo coral, participa da liturgia, está aqui. Mas no trabalho, na família, no contexto do convívio, olha para o pecador, olha para o bêbado da família, olha para o cigarrista da família, olha para o mulherengo da família, olha para o pecador da família e vê como que? Como se eu fosse melhor do que ele, superior a ele, e eu o quê? Eu às vezes o ignoro, o distrato, olho para ele com desprezo. O que é misericórdia? É olhar para ele e não distratá-lo. É olhar para a miséria do coração dele e ter o quê? Compaixão. Então, pelo meu primo, pelo meu amigo, pelo meu vizinho, pelo meu tio, pela minha avó, pelo meu pai, pela minha mãe que está envolvida em pecado, que eu sei que é pecado, eu não olho como quem vai destratá-lo. Como quem? Eu olho como quê? Com misericórdia. E a misericórdia me coloca onde? No lugar de oração. Eu trato com amor. Eu trato com bondade. Eu trato com graça. Por quê? Porque eu tenho misericórdia dele. Tenho-vos dito aqui. Talvez aqui ainda não. Lá, falei muito isso lá no apartamento. O cristianismo não pode nos afastar das pessoas. As pessoas que nós temos que alcançar são estas pessoas. Nós temos o primo bêbado para alcançar. E a pergunta é, como é que eu alcanço ele sem contato? Sem estar com ele, sem conviver, sem conversar. Como é que eu conseguirei alcançá-los sem ele ver em mim alguém que sabe que ele não está bem? Alguém que sabe que ele é alcoólatra? Alguém que sabe que ele é viciado em cigarro? Alguém que sabe que ele desorganizou a vida dele? E não o trata com desprezo, mas com o quê? Com doçura, com graça, com amor, com bondade, com misericórdia. Trata ele. Ele fala, rapaz do céu, eu nem sou digno disso. Sim, você não é digno mesmo. Mas o feliz é quem? É o indivíduo que tem a capacidade de olhar para o pecador e não ficar dizer, eu sou santo, eu sou da igreja, eu sou melhor, eu tenho alguma coisa. É aquele que olha para o pecador. Trata o pecador com o quê? Com misericórdia. Com bondade, com compaixão, com graça e com trato leve e fácil. O cristão tende a se afastar. Não, aquele ambiente deles eu não posso lá ir. Ali é só ofensa, é só mentira, é só bebedice, é só aquilo e mais aquilo. E ele então se exclui. Devemos fazer o quê? Deveríamos olhar para eles e ter a capacidade de tratá-los com misericórdia. E aqui vem então o terceiro elemento da aplicação da misericórdia. É o elemento da pessoa pobre
o elemento da pessoa que precisa, o elemento da pessoa que não tem, o elemento da pessoa carente, o elemento da pessoa que precisa de ajuda, o elemento da pessoa que precisa de comer, de beber, o elemento da pessoa que tem de pagar o aluguel dele para ir lutar e não consegue, o elemento ou a dimensão que tem a ver com o necessitado de fato. E o cristão é chamado a fazer o quê? A ter compaixão disso. O cristão é alguém que tem que ter a capacidade de ver algumas coisas e chorar, ver algumas coisas e orar, ver algumas coisas e se movimentar, ver algumas coisas, ver vídeos na internet às vezes de crianças em parte de Angola e às vezes na família e chorar. Não podemos perder a sensibilidade. Nós não podemos chegar no nível de que as coisas não mexem mais conosco. Não, o cristão é misericordioso. É alguém que sim, percebe as coisas e aquilo mexe com ele. É verdade que eu não posso também fazer com que isso mexa comigo de tal forma que a minha vida fica ali condicionada. Mas eu tenho que estar sensível. Aquilo me faz chorar e aquilo me coloca diante de Deus. Aquilo me coloca em oração. Aquilo me coloca de joelho, prostrado, orando pelos pais daqueles meninos. Orando, por exemplo, pela mãe do rapaz que era bandido e perdeu a vida. Eu me coloco de joelho, mas também eu me movo. Me movo como? Perguntando como é que a gente pode contribuir. E aqui já vos disse, e falarei muitas vezes, quando a nossa igreja se estabilizar, nós teremos uma carga de passagem, em que as pessoas, por exemplo, do Hospital Geral do Camama, terão uma casa ali alugada para ir passar a noite, tomar uma sopa, ter uma psicóloga que pode ouvi-la, um pastor que pode orar. Eles precisarem que alguém que tem paciente, à madrugada vem para lá, ela consegue sair da casa de passagem e ali, porque é muito perto. Porque não tem como passar no Camama, em frente ao hospital, e ver pessoas aonde? Debaixo da ponte, em frente do hospital, e não ter o coração mexido. Então, como igreja, a gente tem de fazer alguma coisa. Pode não ser muita coisa. Ainda que for só para colocar ali 10 pessoas, já é melhor do que nada. E quem sabe com isso, podemos influenciar outras igrejas a fazer o mesmo. E então adotam mais hospitais, então alguma coisa fazemos. Então, misericórdia nos faz chorar pelas pessoas, nos faz orar pelas pessoas e nos faz agir. Como nós podemos ajudar? Como nós podemos contribuir? Por isso, meus irmãos, feliz é o homem que é misericordioso. Como virtude, e sabe por que também que ele é feliz? Diz a parte final do versículo. Porque ele alcançará a misericórdia de Deus. Entenda? Quem vive de forma com misericórdia é alguém que alcança o quê? A misericórdia de Deus. Portanto, aqui tem algo que é interessantíssimo. É alcançado pela misericórdia de Deus. Só que isso é no começo de tudo e no fim de tudo. Porque nós já fomos alcançados pela misericórdia. Porque, irmãos, nós estávamos neste lugar de quem merecia desprezo. Nós estávamos neste lugar de quem merecia condenação. Porque todos pecamos. Não há alguém aqui esta manhã que pode me dizer, não, eu não peco. Se você me dizer, eu posso não errar, falar, então você não pode não pecar. Porque se todos erramos, então somos todos pecadores. E se somos todos pecadores, merecíamos tudo, sabe o quê? A justiça divina. Que seria o quê? Nos condenar. Mas Deus agiu, sabe como? Com misericórdia. Não nos deu a condenação que merecíamos. Deus foi o quê? Misericordioso. E é essa consciência de que eu fui alvo, primeiramente, da misericórdia de Deus, que me faz o quê? Que me faz viver e caminhar com o quê? Com misericórdia.
Então, eu sou misericordioso. Não é porque eu sou o melhor, porque eu sou bom. Não, eu sou misericordioso. Por quê? Porque eu fui alvo da misericórdia. Porque o Senhor me tratou também com misericórdia. Porque o Senhor me tratou também com compaixão, com amor, com doçura. Me deu o que eu não merecia e não me deu o que merecia. Porque misericórdia é Deus, não nos dá o que merecíamos. Merecíamos o quê? Condenação, desprezo de Deus, abandono do Criador. Mas o Criador decidiu não nos dar aquilo que nós merecíamos. E é por causa desta consciência que, então, diante de um possível malfeitor, de um possível indivíduo que me fez mal, eu não o trato com vingança ou com ódio. Eu respondo com aquilo que é diferente. Eu não dou para ele o que ele merecia. Eu costumo dizer, o cristão é chamado a agir com misericórdia e com graça. Misericórdia é não dar para o indivíduo o que ele merece. E graça é dar para ele o que ele não merece. Então saibam que na caminhada terão pessoas que merecerão uma boa chapada. Mas haja com misericórdia. Não dá para ele a chapada que ele merece. Depois, haja com graça. Dá para ele o perdão, o abraço que ele não merecia. Na caminhada terão pessoas que merecerão o nosso desprezo. Mas haja com misericórdia. Não dá para ele o desprezo que ele merecia. E depois, haja com graça. Dá para ele o amor que ele não merecia. Sim, tem muita gente que merecerá receber pedra, receber de nós destrato, mas não dá para ele a pedra que ele merecia. Misericórdia. E depois dá para ele a graça ou o pão que ele não merecia. Isso é graça. Eu vim dizer desta manhã, no reino de Deus, naquilo que Cristo quer construir, uma das características de gente feliz não é gente que tem muita posse, é gente que é misericordiosa. É gente que consegue olhar para o outro com misericórdia. Portanto, pastor, o que seria característico de alguém que é cristão? É ir à igreja, é cantar no coro, é pregar a palavra, é dar dízimo oferta. Tudo isso até faz parte. Mas algo que caracteriza alguém que é cristão é viver como? Com o coração misericordioso. Como alguém que entendeu. Em um mundo de vingança, em um mundo de distrato, em um mundo de soberba, em um mundo de insensibilidade. O cristão é chamado a cultivar, a caminhar, a viver em misericórdia, porque ele sabe, foi alvo de misericórdia e continua sendo alvo de misericórdia. E a misericórdia de Deus o alcançará. Sabe qual é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é que a gente espera que nos tratem com misericórdia. A gente espera que quando erramos, a gente espera, porque não pensa que você é o santinho, que você é o gente boa, que você é o que nunca erra. Não pense que você não está, às vezes, na posição de vilão. Entenda isso. Não ache que vilão na história é sempre o outro. Às vezes, a posição de vilão é minha. Às vezes, sou eu quem está destratando o outro. E quando a gente percebe, sabe o que a gente espera? Que nos tratem com o quê? Com misericórdia. Só que a gente esquece ou finge não lembrar que às vezes os outros também nos tratam com dureza que não precisava. E qual é o caminho? O caminho é que se eu espero misericórdia do outro, para mim, eu também devo agir com misericórdia para com o outro. Só que entenda algo. A minha prática de misericórdia não está condicionada a alguém assim me tratar. Porque é um compromisso que eu tenho muito mais com Cristo do que com a pessoa. Entendam isso com muita seriedade. Muitas vezes eu não faço o que faço
porque a pessoa merece aquilo que eu faço. Eu faço porque o meu Cristo é digno de ser obedecido. Então eu sirvo, então eu amo, então eu perdoo, então eu acolho. Não é porque a pessoa mereceu, é porque eu sei, apesar dela não merecer, o meu Cristo é digno da minha obediência, é digno do meu servi-lo, do meu segui-lo. E eu amo, eu cuido, eu abençoo, eu sirvo, eu dou o pão, eu dou a água, eu trato com compaixão, sem que ela mereça, porque eu conheço algo. O meu Senhor é digno da minha obediência. Portanto, diz Jesus, como é feliz aquele, ou como são felizes aqueles que praticam misericórdia. Como são felizes aqueles que têm disposição de olhar para o outro e tratam-o com doçura, e tratam-o com leveza, e tratam-o com graça, e tratam com amor. Irmãos, para que eu vá terminando, nós não queremos apenas construir uma comunidade de gente que frequenta, gente que está aqui todo domingo, de gente que está aqui e é bem assíduo, mas no trabalho, no convívio familiar, na relação com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os pais, com o empregado, com o patrão, com o colega, ou na relação com outro irmão. É uma relação em que eu estou sempre olhando para mim, mas eu fui ferido, eu fui magoado, eu fui desprezado, eu sou melhor. Nós queremos construir uma comunidade em que as relações entre elas é uma relação que é marcada por misericórdia. Uma comunidade de pessoas que quando saem daqui entendem que o cristianismo não é sobre o domingo em que cantamos. O cristianismo é sobre vir aqui, aprender, se alimentar, ser edificado, encorajado, para sair daqui de segunda a sábado e agir com o quê? Com misericórdia. Com misericórdia diante de quem nos distrata. Com misericórdia diante do pecador. E com misericórdia diante do necessitado. Que a gente consiga ter a capacidade de olhar para os possíveis maldizentes e até opressores, muitas vezes. E não olhar apenas com ódio. Sim, vai vir ódio. Vai, não tem como não vir ódio no coração. Mas não deixe o ódio vencer você. Se coloque de joelho e ore. E chore por ele. Diante de pecadores, não olhe com desprezo. Olhe também com o quê? Com misericórdia. E diante de quem precisa, não olhe como se você fosse superior, fosse melhor do que eles. Olhe com compaixão. Chore por eles. Ore por eles. E se pergunta, como eu posso ajudar? Como eu posso contribuir? Para que essa pessoa saia deste lugar e possa mudar de vida e possa qualificar a sua vivência. Amém? Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Eu entrego a minha vida para agradar a Cristo. Eu entrego a minha vida. Para saber a vontade, dou a ti os meus anseios, minha vida, corpo e coração. E como oleiro vem moldar-me, como oleiro vem moldar-me. Eu quero ser um vaso novo, necessito mais do teu amor. Oh, quebranta-me, Jesus.
Pai, transforma a minha vida. Faz-me. Eu quero ser. Oh, quebranta-me, Jesus. Transforma a minha vida. Faz-me como eu quero ser. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Eu quero ser, eu quero ser como Pai, quebranta-me, Jesus. Transforma a minha vida. Faz-me como tu. Oh, como tu. Eu quero ser, eu quero ser. 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 Eu entrego a minha vida como sacrifício para agradar a ti. Eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida como sacrifício para agradar a ti, Senhor Deus. Para saber tua vontade, dou a ti os meus anseios, minha vida, corpo e coração. Como oleiro vem moldar-me, como oleiro vem moldar-me. Eu quero ser um vaso novo, necessito mais do teu amor. Oh, quebranta-me, Jesus. Quebranta-me, Pai, transforma a minha vida. Eu quero ser. Essa é a nossa oração, Senhor. Quebranta-me, transforma-me. Eu quero ser como tu. Quebranta-me, Senhor. Quebranta-me. Transforma-me. Eu quero ser como tu, Senhor. Quebranta-me, Jesus. Quebranta-me. Transforma-me. Eu quero ser como tu, Senhor. Cante, meu irmão. Faz desta canção sua oração, mas reflita nela. Como tu, Senhor. Quebranta-me, transforma-me. Eu quero ser como tu, Senhor. Quebranta-me, transforma-me. Eu quero ser como Quero convidá-lo a orar. Entenda, meu irmão. Isso que eu falei aqui esta manhã, nós não conseguiremos viver assim